Oi gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Amaral e se você é novo aqui nesse canal, já vou falar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades e já meter o dedão no like. Quem me acompanha no Instagram sabe que todo domingo eu tenho um quadro chamado Dani Responde. Lá eu respondo muitas perguntas do pessoal que me segue e eu selecionei algumas das melhores para trazer aqui para vocês para o YouTube com mais tempo, com mais explicação, então confere só as melhores. Dane-se o emprego, o salário, o patrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou Armani. Dane-se tudo que não tiver Dani. Só penso nela, quem é ela, o nome dela. Primeira pergunta. Dani, você tem algum pé dominante que usa para fazer algumas atividades ou coisa do tipo? Então, eu tenho, gente. Ó, por exemplo, aqui eu tô segurando o celular com o pé esquerdo, né? A minha perna esquerda é a perna que eu tenho mais flexibilidade. Então, eu uso o pé esquerdo para me maquiar, para comer, para arrumar o meu cabelo, porque ela é a que chega mais alto, digamos assim, né? O pé direito eu não tenho tanta flexibilidade, mas o pé direito é o pé que eu escrevo. Então, isso é engraçado, né? Porque eu não sei se eu tivesse mãos, se eu seria canhota ou se eu seria destra, né? Então eu escrevo com o pé direito, quando eu jogo futebol eu chuto melhor com o pé direito, mas as outras coisas todas eu uso o pé esquerdo pra fazer. Você joga futebol? Nossa, eu era atleta, você não sabia não? Vixe. Eu jogava futsal, menina. Menino. Fui pra jogos escolares e tudo. Dani, você já pensou em usar prótese nos braços? Então, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima pra vocês, que eu conto completo, assim, de como foi a minha relação com prótese. Mas para resumir, a minha amputação ela é muito curta, então próteses funcionais são mais difíceis no meu caso. Então prótese estética eu não tenho interesse assim de usar porque seria algo só para parecer que eu tenho braço, então para mim não faz sentido. Se você quiser saber toda essa resenha completa de como eu já testei prótese, como foi tudo, entra nesse vídeo aqui que lá eu explico completo. Você lembra como foi quando você percebeu que estava sem os braços? Engraçado, gente, eu não lembro assim como foi, mas como eu era muito pequena, meus pais contam que foi meio que natural pra mim. E minha mãe conta assim de um episódio que ela achou que foi bem marcante, que eu falei assim: "Mãe, agora eu vou abraçar vocês assim", sabe? E levantei os dois pés. Então acho que como eu era bem pequena, foi algo natural. Quando eu fui ficando maior, que daí eu fui tomando consciência realmente do que tinha acontecido, de como seria a minha vida, das limitações, entre aspas, do tipo assim, que seria diferente as coisas que eu teria que fazer, foi mais difícil. Eu acredito que foi mais quando eu entrei na escola, com 5, 6 anos, mas de imediato no hospital, como foi me perceber sem os dois braços, eu não tenho lembranças. Você já teve medo de algo? O medo paralisa a gente? Sim, gente, já tive medo, tenho muitos medos. O medo ele é algo natural, ela é uma emoção, uma sensação natural. E o medo geralmente ele significa que a gente não está pronto ou que a gente não se sente pronto para enfrentar algo. Então a maneira como a gente prepara o nosso cérebro para ter menos medo é se preparando. Muita gente fala, por exemplo, que tem medo de dirigir, né? Uma das maneiras de a gente enfrentar o medo de dirigir é, por exemplo, você se posicionar no carro, você imaginar como se você estivesse dirigindo, colocar o cinto, mexer na marcha. Tudo isso vai fazendo o seu cérebro se preparar para aquilo melhor. Medo de falar em público, medo de palestra. Eu sempre, desde o início, assim, eu ensaiava as minhas palestras como se eu já estivesse palestrando, sabe? Então eu fico em pé no meu quarto, imagino o público, começo a falar. Isso faz meu cérebro relacionar aquilo como se já tivesse acontecido. Aí, por exemplo, a gente tem muito medo de coisas que a gente não conhece. Medo de fantasma, medo da morte, porque a gente não sabe com certeza como é o que acontece depois. Então, consegue entender? O medo é uma reação do nosso corpo mostrando que a gente ainda não está preparado ou que a gente não conhece aquilo ao fundo. Então, a maneira da gente enfrentar o medo é a gente procurando se preparar, conhecer melhor aquilo. O medo ele é natural, mas ele não pode nos paralisar. Então, a gente tem que enfrentar o medo e ir com medo mesmo. Você tem fé, Dani? Acha que se eu pedir algo para Deus com fé, Ele vai me atender? Sim, gente, eu considero que eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho a minha religião, eu sou católica, mas eu tenho uma consciência comigo que, assim, Deus não faz por nós. Ele faz conosco, Ele faz com a gente. Então não adianta nada eu ficar pedindo algo para Deus esperando que simplesmente as coisas caiam dos céus.
Deus vai fazer com a gente. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Quando eu peço alguma coisa para Deus, eu peço que Ele me ajude, que Ele me dê força, que Ele abra os caminhos, que Ele me guarde, que Ele me proteja. Mas eu sei que eu preciso fazer a minha parte, entende? Então a fé para mim está muito nesse sentido, de acredito muito em Deus, sei que Ele vai estar comigo, mas eu preciso fazer a minha parte para que Ele esteja também. Me fala como foi tua primeira palestra, como você se preparou e como se sentiu. Vamos lá. Gente, a minha primeira palestra, assim, profissional, que eu fui contratada e paga, foi horrível. E eu gosto de frisar isso porque sempre a primeira vez que a gente for fazer alguma coisa, não vai ser bom. E quanto mais a gente ficar esperando estar perfeito, estar 100% preparado para fazer, nunca vai acontecer. Então eu lembro assim que eu não me preparei como eu devia me preparar para a palestra, eu simplesmente achei que porque eu tinha criado ela, escrito ela, eu ia chegar lá, eu ia saber fazer. Volto novamente para a questão do nosso cérebro estar preparado para aquilo ou não, né? E eu lembro que quando eu cheguei na palestra, que eu comecei a falar, me deu um branco. E eu percebi que o que eu estava falando... É muito engraçado como a mente da gente funciona quando a gente tá no palco, tá, gente? Porque às vezes você tá falando, mas você percebe que a sua cabeça tá circulando em outro lugar. Eu comecei a perceber que o que eu tava falando era o que eu tinha programado para falar no final da palestra. Eu ainda tava no começo e eu já tava falando. E eu comecei a pensar que eu não lembrava o que eu tinha para falar naquele momento. Mas assim, resumindo, deu tudo certo na palestra. Uma coisa que acontece, né, para quem tem vontade de ser palestrante, só você sabe o que você tinha preparado para fazer naquela palestra. Então, a não ser que você conte para o público que você esqueceu ou que alguma coisa está acontecendo, ninguém vai perceber. As pessoas ali, elas vão escutar o que você está falando, só você sabe o que você preparou ou não. No final deu tudo certo, mas eu me senti muito mal de não ter entregue da maneira como eu esperava ou que eu gostaria de ter entregue. Então, o que eu comecei a fazer depois disso foi realmente treinar, ensaiar a palestra, preparar o meu cérebro para ele imaginar como é o ambiente, como serão as pessoas. Hoje, sempre antes de toda palestra que eu faço uma reunião com o contratante para perguntar como que vai ser o evento, peço foto de como vai ser o palco, quem vai ser o público, a quantidade de pessoas, porque isso prepara o meu cérebro para como vai ser aquilo, como que vai acontecer e eu consigo me sair melhor. Mas independente de quem quer ser palestrante ou não, a dica que eu deixo é: nunca vai ser perfeito da primeira vez, mas não deixa esse medo de não fazer perfeito te impedir de começar qualquer coisa na sua vida. O que você ensinou para o Raí dentro do casamento e o que ele te ensinou? Uma coisa assim bem marcante para mim é que eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre tive muita clareza dos resultados que eu queria, da vida que eu queria ter. Sempre almejei coisas grandes e o Raí, ele não tinha o hábito de sonhar grande, sabe? Era tipo, o que vier tá bom, do jeito que tá ok. E a gente meio que se balanceou nisso no sentido de que eu trouxe pra ele e ensinei ele que a gente pode, que a gente deve sonhar com coisas grandes, com o que a gente tem vontade, planejar pra conquistar. E o Raí me ensinou a ser grata pelo que eu já tenho. Então, assim, esse pé no chão dele de entender que as coisas estão bem, que as coisas estão boas, me ensinou a ser grata pelo que eu tenho. Então, eu sonho muito alto, mas ao mesmo tempo eu sempre paro e penso em tudo que eu já conquistei na vida que eu tenho, no básico, e sou muito grata por isso. Eu acho que a gente sempre conversa isso, eu e ele, e a gente percebe que realmente a gente aprendeu isso um com o outro. Dani, como você lida ficar tanto tempo fora de casa? Você planeja esses dias? Então, gente, hoje é um pouco mais fácil para mim, porque eu já tenho o hábito de ficar bastante tempo fora, né? Então, por exemplo, montar mala já é mais fácil, mas eu nunca, às vezes as pessoas falam assim, você vai ficar um mês fora de casa, como que leva mala para isso? A gente sempre seleciona roupas assim para 10, 12 dias, porque, por exemplo, aqui no Rolê Empreendedor, que é onde eu fico mais tempo fora, eu fico aqui, inclusive estou na Casa do Montanha hoje gravando, né? E aqui a gente lava roupa, então sempre quando chega eu lavo roupa. É difícil pela questão da saudade, sinto falta da minha cama, sinto falta da minha casa, do meu sofá, da minha família, mas eu acho que tudo isso é muito pequeno perto do propósito do que eu vivo hoje, entendeu? Então eu sou muito grata por ficar tanto tempo fora fazendo o meu trabalho, que é o que eu amo fazer, conhecendo outros lugares, mas tem que ter um planejamento mesmo de logística, de roupa, de tempo,
Pra mim é mais fácil porque eu ainda não tenho filhos, então o Raí, na grande maioria das viagens, é eu e ele. A minha casa é perto da casa dos meus pais, então eu não fico preocupada de como vai estar a minha casa, será que tem perigo, tenho que achar alguém para cuidar, ai, deixei alguém, né, deixei um filho, deixei alguma coisa. Não, hoje ainda é simples pra gente fazer essa logística e ficar mais tempo fora de casa por conta disso. Mas a gente enjoa das roupas que a gente traz. Isso é verdade. Então imagina, a gente fica um mês, né? Eu já fiquei 2 meses com poucas peças de roupa. Então toda semana você tá usando a mesma roupa. Não pode ligar de repetir roupa e tem que pensar em mais combinações com a mesma peça de roupa também, né? É um desafio. Quando você viaja de avião, faz uso dos direitos PCDs? Gente, eu selecionei essa pergunta e eu vou dar um resuminho aqui, mas depois eu posso até fazer um vídeo mais completo falando um pouco sobre isso. Eu não sabia que pessoas com deficiência que precisam de ajuda para necessidades básicas, elas têm direito que seu acompanhante viaje com 80% de desconto. Muito legal isso daí. Esse benefício se chama FREMEC, então é uma carteirinha que você faz junto à companhia aérea. E essa carteirinha tem validade de 1 ano. E quando eu viajo, por exemplo, que nós compramos as passagens, eu compro a minha passagem e depois compro a do acompanhante com 80% de desconto. Para fazer essa carteirinha você precisa de um laudo médico, mas não é algo nada muito complexo ou difícil de fazer, mas é um direito muito legal que a gente tem, que eu não conhecia e que precisa ser usado. Além disso, quando eu viajo sozinha, a pessoa com deficiência, ela tem direito a solicitar ajuda, não é ajuda, é assistência. Tem direito a solicitar assistência para a companhia aérea. Eu já fiz uma viagem de avião sozinha, tem até um vlog aqui no canal. Vou deixar aqui para vocês também o link desse vídeo que tá bem legal. Eu conto mais de como foi a experiência de viajar sozinha. E a gente solicita assistência para a companhia aérea, eles nos ajudam com a bolsa, ajuda a ir no banheiro, a comer se necessário, então é bem legal. Os direitos para as pessoas com deficiência existem e eles precisam ser usados para que o governo entenda a real importância desses direitos. Então, se vocês querem que eu faça um vídeo completo explicando um pouco mais de como é esse FREMEC, comenta aqui para eu saber se vocês têm interesse nesse vídeo. Dani, como é andar com o povo do rolê empreendedor? Gente, a Camila que está aqui no bastidor tá de prova, né, Camila? Que se a gente contar, ninguém acredita. É só vivenciando isso daqui para vocês saberem. É uma equipe muito boa, muito leve, a gente se diverte, a gente ri o tempo todo. A gente fala que você pode ir embora do rolê cansado, estressado, mas você nunca vai triste. Quem acompanha no Instagram, a gente sempre tá mostrando o bastidor do rolê, mas eu vou deixar aqui pra vocês um videozinho, só um trechinho de melhores momentos, assim, dos bastidores do rolê, pra vocês terem uma ideia de como é. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não me segue no Instagram, tem o link aqui embaixo do Instagram. Segue lá, todo domingo tem Dani Responde. E de tempos em tempos a gente vai estar selecionando aí as melhores perguntas para trazer com mais tempo aqui para vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E não esquece de deixar seu like. Até o próximo. Dane-se o emprego, o salário, o patrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou Armani. Dane-se tudo que não tiver.